Livro O Tribunal que Condenou Jesus Cristo, Padres Joseph e Agostinho Lehmann. Segunda parte. Os Atos. Capítulo 1. Uma condenação antes do julgamento. O Sinédrio, que parecia se reunir pela primeira vez na Quinta-feira Santa e Sexta-feira Santa, já havia secretamente sido convocado 3 vezes antes desses dias para deliberar a portas fechadas sobre a pessoa de Cristo. Em uma primeira reunião, 7 meses antes, Jesus foi denunciado como falso profeta. Prepararam-se os ânimos para uma condenação à morte. Em uma segunda reunião, um mês antes, Caifás propõe nitidamente a pena de morte. Ela é ratificada por unanimidade. Em uma terceira reunião, um dia antes, a prisão e suplício são fixados no primeiro momento favorável. E todavia, Jesus Cristo não havia sido citado diante do Sinédrio. Ele não fora nem interrogado e nem ouvido. Nenhum acusador se levantou, nenhuma testemunha depôs. Apelo a todo israelita de boa vontade. Esses fatos reveladores são 3 decisões tomadas pelo Sinédrio em 3 reuniões anteriores à da Sexta-feira Santa. Antes que Jesus Cristo fosse arrastado ao conselho, este já havia se reunido secretamente por 3 vezes para discutir os atos do Filho de Maria, seus milagres e sua doutrina. 3 decisões haviam sido tomadas na conclusão dessas reuniões, e elas são uma prova incontestável de que já havia sido pronunciada uma sentença de morte antes mesmo que Jesus comparecesse como acusado. A primeira dessas reuniões acontecera dia 28 a 30 de setembro do ano romano de 781 ou 33 depois de Cristo. Eis o fato que a provoca, segundo o evangelista São João. No último dia, o maior da festa, estava Jesus em pé e em alta voz dizia: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que crê em mim, como diz a Escritura, do seu seio correrão rios de água viva. Alguns daquela multidão, tendo ouvido essas palavras, diziam: Este é verdadeiramente profeta. Outros diziam: Este é o Cristo. Alguns deles queriam prendê-lo, mas nenhum pôs as mãos sobre ele. Voltaram, pois, os guardas para os príncipes dos sacerdotes e fariseus, que lhes disseram: Por que o não trouxestes preso? Os guardas responderam: Nunca homem algum falou como este homem. Os fariseus replicaram: Porventura também vós fostes seduzidos? Houve porventura algum dentre os chefes do povo ou dos fariseus que cresce nele? Quanto a esta plebe, que não conhece a lei, é maldita. Nicodemos disse-lhes que era um deles o que tinha ido de noite ter com Jesus. A nossa lei condena, porventura, algum homem antes de o ouvir e antes de se informar sobre o que ele fez? Responderam: És tu também Galileu? Ora, foi após essa comoção da plebe, do testemunho dos satélites e dessa interpelação de Nicodemos, que os fariseus, tementes com o progresso que lograva a fé em Jesus Cristo, se viram provocados a uma primeira reunião do Sinédrio. Não há dúvida sobre isso, pois São João, que relata o envio dos satélites para prender Jesus Cristo, acrescenta em relação ao cego milagrosamente curado 2 dias depois da festa dos tabernáculos, ou seja, dia 30. Seus pais falaram assim porque tinham medo dos judeus, porque estes tinham combinado que se alguém professasse que Jesus era o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Um decreto de excomunhão havia sido lançado entre 28 e 30. Ora, esse decreto prova 2 coisas. Primeiro, que uma reunião solene do Sinédrio havia acontecido porque só o Sinédrio tinha o poder de lançar a excomunhão maior. Segundo, que nessa reunião havia sido suscitada a questão da morte que devia se dar a Jesus Cristo. Com efeito, a antiga sinagoga distinguia 3 graus de excomunhão ou anátema: a separação, a execração, a morte. O primeiro grau, ou a separação, condenava aquele que o havia recebido a viver isolado durante 30 dias.
Ele podia, não obstante, frequentar o templo, mas num lugar à parte. Este primeiro grau de anátema não era de jurisdição exclusiva do Sinédrio. Podia ser formulado em qualquer cidade pelos sacerdotes encarregados de exercer o cargo de juízes. O segundo grau, ou execração, levava a uma separação completa da sociedade judaica. Estava-se excluído do templo e entregue ao demônio. Só o Sinédrio que se reunia em Jerusalém podia pronunciar este anátema. E ele o pronuncia durante essa primeira reunião contra quem quer que ousasse dizer que Jesus Cristo era o Messias. O terceiro grau, ou a morte, era o mais formidável dos três. Reserva-se ordinariamente aos falsos profetas. Esse anátema entregava aquele que o havia recebido a morte da alma e, mais frequentemente também, a morte do corpo. O Sinédrio inteiro o pronunciava solenemente e em meio às mais horríveis maldições. E se por alguma causa o excomungado fosse isento da pena e não fosse levado ao derradeiro suplício, que era a lapidação, após sua morte colocava-se sobre sua tumba uma pedra para indicar que ele merecera ser lapidado, e ninguém podia acompanhar o corpo do defunto ou lamentar sua morte. Ora, tudo leva a supor que o Sinédrio, que não hesitou em lançar a execração contra os partidários de Cristo, tenha deliberado na mesma sessão se ele não se pronunciaria contra o próprio Cristo a chamata ou pena de morte. Uma velha tradição talmúdica diz que assim o foi. Ela acrescenta, inclusive, que Jesus foi excomungado ao som de 400 trombetas como mago e sedutor do povo. Mas sem que seja necessário admitir tal desfecho, provavelmente exagerado, pode-se crer que nessa reunião a pena de morte já fora proposta para Jesus Cristo e seriamente debatida. Se, porém, não fora pronunciada de forma definitiva, foi porque se temia ao povo, então entusiasmado com os discursos e milagres de Cristo. Seja como for, com a medida de excomungar publicamente seus partidários, o Sinédrio denunciava o próprio Cristo como falso profeta, ou seja, como um homem digno dos derradeiros suplícios. E todavia, Cristo não compareceu. Ele não havia sido ainda interrogado sobre suas doutrinas e nem sobre seus milagres. Não há uma só prova, conforme assinala honradamente Nicodemos, que já o haviam condenado sem ouvi-lo e sem tomar conhecimento do que ele havia feito. Segunda reunião. A segunda reunião do Sinédrio aconteceu no mês de fevereiro, Adar, do ano 782, 34 d.C., 4 meses e meio após a primeira. Foi na ocasião da ressurreição de Lázaro. Porém, alguns deles foram ter com os fariseus e contaram-lhes o que Jesus havia feito. Os pontífices e os fariseus reuniram-se então em conselho e diziam: Que fazemos nós? Este homem faz muitos milagres. Se o deixamos proceder morte assim, crerão todos nele. E virão os romanos e destruirão a nossa cidade e a nossa nação. Mas um deles, chamado Caifás, que era o pontífice daquele ano, disse-lhes: Vós não sabeis nada, nem considerais que vos convém que morra um homem pelo povo, e que não pereça toda a nação. Desde aquele dia tomaram a resolução de o matar. Jesus, pois, já não andava em público entre os judeus, mas retirou-se para uma terra vizinha do deserto, para a cidade chamada Efraim, e lá esteve com seus discípulos. Ora, os pontífices e fariseus tinham passado ordem que quem soubesse onde ele estava o denunciasse para o prenderem. Assim, nessa segunda reunião, a morte de Jesus foi decidida. Na primeira reunião, aquela de setembro, a questão de morte só fora indiretamente proposta e ninguém ousou fechar a questão de maneira clara e definitiva. Mas dessa vez a resolução foi tomada. O sumo pontífice, por si mesmo e por sua própria autoridade, pronunciou a decisão. Convém que um só homem morra. E esta decisão ele a pronunciou sem citar o condenado, sem o ouvir, sem acusadores, sem testemunhas, sem qualquer investigação de sua doutrina ou de seus milagres.
Ele a pronunciou sem imputar a Jesus sedição ou revolta, mas pelo único motivo de que era preciso parar de uma vez por todas com seus milagres e que o povo cresce nele. E todo o conselho servilmente ratificou essa decisão. Ninguém a contestou. Desde aquele dia tomaram a resolução de o matar. O objetivo de matar Jesus é algo decidido sobre o qual não se deliberará mais. É uma decisão firme e constante que não se poderá executar cedo demais. Faltava ainda determinar o tempo e os meios. Entretanto, a ordem de detenção estava lançada. Ora, os pontífices e fariseus tinham passado ordem que quem soubesse onde ele estava o denunciasse para o prenderem. Não é essa uma prova evidentíssima de que quando Jesus foi encontrado, preso e trazido diante do Sinédrio, ele já estará condenado à morte por antecipação? Terceira reunião. A terceira reunião aconteceu entre 20 e 25 dias após a segunda, na quarta-feira santa, ou seja, a última semana de Jesus, em 12 de março, Nisan, 782, 2 dias antes da paixão. Aproximava-se a festa dos ázimos, chamada Páscoa. Os príncipes, os sacerdotes e os escribas procuravam um modo de matar Jesus. Então se reuniram os príncipes, os sacerdotes e anciãos do povo no palácio do sumo pontífice, que se chamava Caifás, e tiveram conselho acerca dos meios de prenderem a Jesus por astúcia e de o matarem. Mas eles diziam: não se faça isto no dia da festa, não suceda levantar-se algum tumulto entre o povo. Como se pode ver, a reunião deste terceiro conselho já não tem como objetivo debater a morte de Cristo. Ela já fora decidida, resolvida, absolutamente sentenciada no segundo conselho. Agora só se trata de determinar o momento da morte e a forma de prender Jesus. Após a deliberação, decidiu-se esperar e retardar para depois das festividades da Páscoa a prisão de Jesus Cristo, por meio de despertar tumulto no povo. Os membros do Sinédrio se dispunham a prepará-la após haver tomado a resolução de esperar com paciência, quando um acontecimento imprevisto lhes fez reconsiderar essa decisão. Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, um dos 12, o qual foi combinar com os príncipes dos sacerdotes e com os oficiais de que modo lhe o entregaria. Eles ficaram contentes e combinaram com ele dar-lhe dinheiro. Como novo Aquitofel, Judas foi recebido com transbordos de alegria pelos membros do Sinédrio, como o primeiro havia sido recebido no conselho dos rebeldes convocado por Absalão. Os profetas, a quem os mistérios de Jesus Cristo estavam presentes com todas as suas circunstâncias, viram em espírito este terceiro conselho dos homens do Sinédrio. Eles viram esses homens desconcertados, primeiro não sabendo que partido tomar para fixar um dia propício para a morte de Cristo, e depois Judas aparecendo diante deles. Os meus inimigos dizem mal de mim. Quando morrerá e perecerá o seu nome? O que vem visitar-me fala de coisas vãs. O seu coração acumula iniquidades e, saindo, fala contra mim. Todos os meus inimigos a uma murmuram contra mim. Tem contra mim funestos pensamentos. Uma peste maligna penetrou nele e caiu de cama, nunca mais se levantará. Até o meu amigo, em quem eu confiava que comia o meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Como resultado dessa impressionante traição, fica resolvida a incerteza do Sinédrio. A prisão de Jesus não terá mais lugar depois das festas de Páscoa, em um dia indeterminado, mas no primeiro momento favorável. Justaram 30 moedas de prata a Judas. Desde então buscava oportunidade para o entregar. O Sinédrio, porém, ignorava ainda qual era essa oportunidade favorável, mas não pode demorar, pois Judas estará vigilante. E assim nem sequer Cristo havia comparecido e seu suplício já estava fixado para a primeira oportunidade favorável. Queriam primeiro adiar para depois das cerimônias pascais,
mas com o efeito causado pela traição de Judas, acontecerá na própria solenidade de Páscoa a crucificação de Cristo. E assim o Cordeiro de Deus será imolado no mesmo dia em que, durante 15 séculos, foi o Cordeiro Pascal a figura e profecia de sua imolação. Vejamos agora conjuntamente as decisões desses 3 conselhos. Jesus Cristo ainda não havia comparecido diante do Sinédrio, e não o fará até a quinta-feira à noite e a sexta de manhã, 13 e 14 da segunda semana de Nisan, março, de 782. Todavia, em 3 ocasiões, o Sinédrio já havia se reunido em conselho e 3 decisões haviam sido tomadas. No primeiro conselho, excomungados diretamente os partidários de Cristo, denunciaram-no indiretamente como falso profeta e por isso mesmo declarado digno de morte. No segundo, a questão de morte fora claramente colocada e afirmativamente resolvida. No terceiro, a prisão e a execução foram fixadas para a primeira oportunidade favorável. Pois bem, nós perguntamos agora a todo israelita de boa fé: quando o Sinédrio fizer com que Jesus de Nazaré apareça diante dele para discutir sua vida, não haverá um escárnio sangrento, uma mentira assustadora. E o acusado, por mais inocente que seja em sua vida, já não estará certo de ser condenado à morte 20 vezes? Capítulo 2. Regras processuais obrigatórias no Sinédrio. Para apreciar sem parcialidade o valor jurídico do processo de Jesus, é preciso um conhecimento prévio, o conhecimento da legislação criminal dentre os judeus. Essa legislação, em parte registrada na Bíblia, encontra seu complemento nas tradições judaicas de Mishnah, dias e horas em que toda sessão judiciária era proibida, sob pena de nulidade no julgamento. Da oitiva de testemunhas, do exame do acusado, da defesa, do juízo. Essas regras de justiça e essas formas legais foram escrupulosamente guardadas no processo de Jesus? Conhecemos o valor moral dos membros do Sinédrio e suas disposições secretas a respeito de Jesus. Poderíamos então, sem mais delongas, entrar na sala das sessões e assistir, junto do povo que se aperta para vê-la, o processo de Jesus. Todavia, esperemos mais um pouco, para estarmos em condições de apreciar imparcialmente o drama excepcional que vai se desenrolar sob os nossos olhos. Um conhecimento prévio é necessário. O conhecimento da legislação criminal dentre os judeus. Além das regras de justiça natural, comum a todos os tempos e lugares, o povo judeu, que é eminentemente civilizado, possuía regras de justiça positiva, promulgadas seja pela boca de Deus, seja pela sabedoria de seus legisladores. E essas regras de justiça positiva, entendemos que é importante conhecê-las quando nos comprometemos a apreciar, sem preconceitos, o valor jurídico dos atos do Sinédrio. Eis então o que é digno de nota em relação ao assunto que estamos abordando. O Pentateuco e os outros livros do Antigo Testamento só oferecem sobre a administração da justiça no povo judeu um pequeno número de dados. A jurisprudência judaica, em seus princípios e na maneira de interpretá-la, era transmitida sobretudo por meio da tradição. É, portanto, às tradições que se deve recorrer após a Sagrada Escritura para conhecer a totalidade da legislação seguida pelo Sinédrio na busca das causas criminais. Essas tradições existem registradas na Bíblia há 17 séculos no célebre livro, a Mishnah, obra do Rabi Judá. Este sábio rabino, por volta do 2º século da era cristã, tocado pelo estado deplorável de sua nação, que Adriano acabara de expulsar da Judéia para sempre, determinou-se a fixar por escrito toda a tradição judaica. Seu trabalho recebeu o nome de Segunda Lei ou Mishnah. Ele é considerado pelos judeus da diáspora como o código da lei oral, em contraste com o Pentateuco, lei escrita, comunicada por Deus a Moisés. Ora, entre os tratados da Mishnah, compilação de todas as tradições religiosas, legais, administrativas, judiciárias, há um que completa os dados do Antigo Testamento sobre a administração da justiça. É o Tratado dos Sinédrios.
Este tratado entendemos ser infinitamente precioso para elucidar o processo de Jesus. Faremos longo uso dele, sem todavia excluir as outras tradições judiciárias, igualmente úteis, mas esparsas nos outros tratados da vasta compilação. Eis então quais eram as regras de justiça que o Sinédrio era obrigado a seguir nos debates das causas criminais. Essas regras de justiça iremos dispô-las sob títulos tomados de empréstimo do Código francês, a fim de ajudar nossos leitores a captar melhor todo o seu alcance. 1. Dias e horas em que toda sessão judiciária era proibida, sob pena de nulidade do juízo. Primeiro, é proibido ter sessão no dia de sábado ou dia de festa. Não se julga no dia de sábado e nem no dia de festa. A solenidade nesses dias explica suficientemente essa defesa. Ademais, Maimônides, em seu comentário sobre o Sinédrio, capítulo 2, acrescenta: como era prescrito executar o criminoso imediatamente após a sentença, tal suplício, como por exemplo do fogo, constituiria uma violação do sábado, segundo o que é dito no Êxodo. Não acendereis lume em todas as vossas moradas no dia de sábado. 2. É proibido ter sessão mesmo na véspera do sábado ou de um dia de festa. Não julgarás nem na véspera do sábado e nem na véspera de um dia de festa. Por essa medida, pretendia-se não expor os juízes a violar a lei na manhã do sábado, no caso de um assunto que não se pôde terminar na véspera. 3. É proibido continuar um assunto capital durante a noite. Que seja tratado durante o dia e se suspenda durante a noite. Maimônides comenta assim essa ordenação. Abstenha-se examinar uma questão capital durante a noite, porque nós sabemos por tradição oral que um assunto capital é como uma ferida. Só pode ser tratado bem durante o dia. 4. É proibido entrar em sessão antes do cumprimento do sacrifício matinal. Os membros do Sinédrio se assentarão desde o sacrifício da manhã até o sacrifício da noite. Ora, como o sacrifício da manhã era oferecido ao amanhecer, era somente após 1 hora do amanhecer que o Sinédrio podia se assentar. 2. Da oitiva das testemunhas. 1. As testemunhas devem ser 2. Uma só testemunha não basta contra alguém, qualquer que seja a falta ou crime que se acusa, mas tudo será decidido sobre a disposição de 2 ou 3 testemunhas. 2. As testemunhas devem depor separadamente uma da outra, mas sempre em presença do acusado. Daniel disse ao povo, a respeito dos 2 velhos que haviam deposto contra Susana: separai-os longe um do outro, e eu os julgarei. 3. Antes de depor, as testemunhas devem prometer dizer conscienciosamente a verdade. O juiz os conjurará com esta fórmula: não são conjecturas ou o que os rumores públicos lhe deram a conhecer o que pedimos. Pensa bem que pesa sobre ti uma grande responsabilidade e que o assunto que nos ocupa não é como um assunto de dinheiro, no qual se pode reparar o dano. Se fizeres com que o acusado seja condenado injustamente, seu sangue, inclusive o sangue de toda a sua descendência, a quem haveria privado da terra, recairá sobre ti. Deus te pedirá contas, como pediu contas a Caim pelo sangue de Abel. 4. Os juízes devem examinar com atenção as testemunhas. Quando estes, depois de um diligentíssimo exame, conhecerem que as testemunhas devem ser examinadas sobre 7 espécies de questões. Estamos no ano do jubileu? Estamos num ano ordinário? Em que mês? Em qual dia do mês? A que horas? Em que lugar? É essa pessoa? 5. O testemunho não tem valor se aqueles que o dão não estão de acordo sobre o mesmo fato em todas as suas partes. Se uma testemunha contradiz a outra, o testemunho não é aceito. Assim, pelo abandono do culto de Javé, uma testemunha assegura ter visto um israelita adorar o sol e outro tê-lo visto adorando a lua.
Ainda que os dois fatos provem igualmente a idolatria e que ela seja um crime horrível, a prova é incompleta e o acusado absolvido. 6. Os falsos testemunhos devem sofrer a pena a qual haveria sido condenada a pessoa a quem caluniam. Quando estes, depois de um diligentíssimo exame, conhecerem que a testemunha disse uma mentira contra o seu irmão, far-lhe-ão o que ele tinha a intenção de fazer ao seu irmão. Não terás compaixão dele, mas exigirás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então levantaram-se contra os dois velhos, os quais Daniel havia convencido por sua própria boca de terem dado um testemunho falso, e fizeram-lhe sofrer o mesmo mal que eles tinham intentado contra o seu próximo, para cumprirem com a lei de Moisés. Mataram-nos, sendo salvo sangue inocente naquele dia. 3. Do exame do acusado. As expressões que devem se usar em relação ao acusado deveriam demonstrar humanidade e uma espécie de benevolência. Josué disse a Achã: Ó meu filho, dá glória ao Senhor Deus de Israel e confessa-me, declare-me o que fizeste, não o ocultes. Minha caríssima filha, que seja suspeita de adultério, a causa do vosso pecado não seria o uso imoderado do vinho? Seria a leviandade ou ainda a frequentação dos maus vizinhos que deram a ocasião? Cumpra então, em nome do temível Deus de Israel, as santas cerimônias prescritas nessa circunstância. 2. O acusado não podia ser condenado em cima somente da sua declaração. Temos por fundamento que ninguém pode trazer prejuízo a si mesmo. Se alguém se acusa em juízo, não se deve acreditar, a menos que o fato seja atestado por duas testemunhas. É salutar lembrar que a morte infligida a Achã, no tempo de Josué, foi uma exceção ocasionada pela natureza das circunstâncias, porque nossa lei não condena jamais tomando como base o depoimento do acusado. 4. Da defesa. 1. O próprio acusado defendia sua causa. A lei não menciona advogados, mas era permitido aos assistentes tomar a palavra em favor do acusado, e isso era considerado como ato de piedade. Quando eu saía até a porta da cidade, informava-me das causas, com toda a diligência. Eu quebrava as maxilas do iníquo e tirava-lhe a presa dentre os dentes. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, socorrei o oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a viúva. Daniel gritou em alta voz: Estou inocente do sangue desta mulher. Voltou-se para ele todo o povo e disse-lhe: Que significa essa palavra que acabas de proferir? Ele, pondo-se em pé no meio de todos, disse: É possível, filhos de Israel, que sejais vós tão insensatos que, sem o devido exame e conhecimento da verdade, tenhais condenado uma filha de Israel? 5. Do juízo. 1. Toda vez que um processo criminal acabasse em condenação à morte, ele não poderia ser concluído no mesmo dia em que começou. Mas os juízes deviam adiar até o dia seguinte a votação e a leitura da sentença. Todo juízo criminal pode acabar no mesmo dia que começou, se o resultado das deliberações for a inocência do acusado. Mas se for necessário pronunciar a pena capital, deve-se esperar o dia seguinte. 2. Durante a noite intermediária, os juízes de volta à casa e reunidos de dois em dois nos limites das suas casas, deviam recomeçar em particular o exame do crime, sopesando na sinceridade de sua consciência as provas trazidas contra o acusado e as razões alegadas para sua defesa. Tendo adiado o juízo até o dia seguinte, os juízes se reuniam em pares e recomeçavam o exame da causa. 3. A fim de deliberar salutarmente, os juízes eram obrigados a se abster, nessa noite intermediária, de se alimentar abundantemente, de beber vinhos, licores e tudo aquilo que pudesse tornar seus espíritos menos propensos à reflexão. Tendo diminuído sua alimentação e se abstendo de vinho, eles examinam a causa.
Fundava-se também sobre este versículo de Levítico: Non comedes super sanguinem, não comereis nada com sangue. 4. De volta ao tribunal no dia seguinte, os juízes opinavam um por vez, absolvendo ou condenando. No dia seguinte, eles voltavam ao tribunal. Então, aquele que absolve sentencia assim: eu absolvo. Aquele que condena assim: eu condeno. 5. 2 escribas deviam transcrever os votos. Um escrevia o voto daqueles que são favoráveis, o outro daqueles que condenavam. O sinédrio era disposto em semicírculo, e em cada uma das 2 extremidades desse semicírculo era colocado um secretário encarregado de apurar os votos, um daqueles que absolviam e outro daqueles que condenavam. 6. O número de votos para condenar devia exceder em 2 os votos que absolvem. Nos julgamentos criminais, um voto de maioria basta para absolvição, mas para condenação é necessário que tenham 2 a mais. Sendo o sinédrio composto de 71 membros, se 35 condenam, o acusado é absolvido. Que ele saia dali livre. Se 36 condenam, ele ainda está livre. 7. Toda sentença de morte pronunciada fora da sala Gazit ou das pedras talhadas era considerada nula. Quando se abandona a sala Gazit, não se pode condenar ninguém a uma sentença de morte. Só podia haver sentença de morte quando o sinédrio se reunisse em seu lugar próprio. Tais são, segundo a lei escrita e segundo a lei oral, a Bíblia e a Mishnah, as principais regras de justiça e as formas legais que o sinédrio devia observar rigorosamente na investigação e nos debates de toda a causa criminal. Ora, essas regras de justiça e essas formas legais foram meticulosamente guardadas no processo de Jesus Cristo. Tal é a questão que nos resta examinar. Já demonstramos peremptoriamente, com provas em mãos, que desde o ponto de vista da sua composição, o sinédrio se apresentava um conjunto de homens sem nenhum valor moral. Também estabelecemos, por meio de fatos indiscutíveis, que essa assembleia estava determinada de antemão a pronunciar contra Cristo, apesar de sua inocência, uma sentença capital. Vamos demonstrar agora, e esperamos que de forma não menos vitoriosa, que no processo público de Jesus Cristo, que começou na noite de 14 de Nissan de 4034 e terminou na manhã do mesmo dia, 17 e 18 de março de 782, todas as regras de justiça e de legalidade citadas acima foram indignamente violadas, ultrajadas, calcadas aos pés, e que o ato do sinédrio ditando a condenação contra Cristo, longe de representar alguma aparência de legalidade e de justiça, não foi senão um assassinato.